Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 57.178 dólares, depois de, ainda hoje, ter atingido uma máxima lá na casa dos 58.499 dólares por esse gráfico da Coinbase. Então, Bitcoin se recuperando daquela queda que trouxe ele para a região dos 48 mil, quase 49 mil dólares, né, investidores? E nesse vídeo a gente vai vamos aqui fazer o nosso giro diário pelo mercado de criptomoedas. A gente vai começar a análise olhando o gráfico dessa vez. Eu vou meio que intercalar, tem gente que gosta mais daquela parte onde a gente fala de fundamentos e fatos e dados do mercado, que a gente vai fazer na segunda parte desse vídeo. Tem gente que gosta mais dessa parte de gráfico, então de vez em quando eu vou começar com fundamentos e fatos e dados, e em outros vídeos eu vou começar com gráficos, como a gente vai fazer nessa análise. Mas tem muita coisa interessante para a gente ver ainda nesse vídeo. É altamente recomendado que você, como investidor desse mercado, vá com a gente até o final do vídeo, porque tem muita informação importante que vai te ajudar aí na sua leitura de mercado e vai ajudar você a tomar boas decisões nesse momento. Nesse vídeo a gente vai então começar com gráficos e indicadores, e aí a gente vai dar um giro pelo mercado olhando os ETFs de Bitcoin e Ethereum como estão, e também tem novidades sobre ETF de Solana. A gente vai dar uma passada rápida por eventos envolvidos aí nas eleições dos Estados Unidos. A gente vai também olhar dados econômicos do mercado tradicional, principalmente que impactam principalmente o mercado tradicional, né? E também aqui as criptos como consequência. E aí a gente vai também repercutir aqui algumas coisas que estão acontecendo aí com altcoins, e eu vou trazer para vocês um ranking de altcoins da Sentiment, que eu sempre gosto de dar uma acompanhada. Eu compartilho com vocês direto aqui e a gente vai olhar isso novamente. Então, bora para começar a análise. Bitcoin se sustentando naquela região onde a gente vê que tem bastante interação, né, investidores, em relação a preço, né? Essa região dos 50 mil dólares aqui foi uma resistência nesse momento, uma resistência aqui, foi um suporte também em algum momento, quando a gente ainda estava vivendo o ciclo passado, né? Então a gente vê muitos eventos acontecendo dentro dessa região dos 50 mil dólares, que foi justamente para onde o preço do Bitcoin voltou, com toda essa tensão, né, da abertura de semana, que a gente acompanhou aqui no canal também. Não precisa a gente voltar a falar dos porquês. Você que acompanha as análises do canal já está muito bem informado, ciente do que tem acontecido aí, e que trouxe uma dose de tensão. E o Bitcoin, investidores, com a extensão desse movimento corretivo, chegou aqui a um patamar de queda de 33,5%, né, neste ciclo, a maior queda, a maior correção, né, durante esse bull market do Bitcoin. E é claro que com uma queda forte como essa, a gente começa, natural isso, eu acharia estranho se a gente não estivesse vendo pessoas falando que já era, que é o fim, que tudo acabou, colocando em dúvida a própria bull run. Seria estranho se isso não estivesse acontecendo. Então, corrigiu forte, pessoas começam a ficar desconfiadas, tudo normal no mercado, né? E se a gente olhar aqui as frequências de alta do Bitcoin neste ciclo, né, a gente basicamente realizou 4 movimentos de impulso fortes de alta, né, que tiraram o Bitcoin da região dos 15 mil dólares e levaram ele até aquela máxima dos 73, testando o topo histórico do ciclo passado. A gente até renovou a máxima do ciclo passado, mas a gente não conseguiu se consolidar acima dela. E aí, para o Bitcoin, nesse próximo movimento que a gente monitora, chegar lá na casa dos 100 mil dólares, ele precisaria replicar basicamente a pernada de número 3, né, a frequência de número 3 e a frequência de número 4, que colocariam o Bitcoin ali entre 94 e 96 mil dólares e chegando bem próximo desses 100 mil. Eu acredito que já nesse flow aqui, nesse próximo movimento, o Bitcoin completa o 6º dígito, né? Essa é a leitura que eu faço. Deixa eu tirar aqui esses desenhos do gráfico. Ó, tem até um estudo que eu achei aqui, que a gente fez lá durante o bear market, olha só. O canal tinha poucos inscritos ainda, era um momento, né, de muita incerteza, 2022, mas naquele momento a gente fazia uma leitura, olha só que interessante, a gente revisitar o passado de vez em quando. Enfim, esse foi um estudo muito assertivo. A gente faz estudos onde a gente acerta, outros onde a gente erra, mas veja, a gente tinha uma visão nessa época aqui, a gente tinha a seguinte visão, era o seguinte insight, que Bitcoin abaixo dessa linha tracejada aqui ainda seria um cenário bearish, né? Tem gente aqui no canal, agora com o canal com 24 mil pessoas, né? Mas tem gente dessa época aqui, vocês lembram dessas análises, né? E a gente entendia que Bitcoin abaixo, então, desse nível aqui, seria
um cenário ainda onde a gente não poderia falar de bull market para o Bitcoin. E à medida que ele se projetasse acima, então, desse nível, a gente começaria a olhar para bull market. E foi exatamente nesse ponto de rompimento aqui, ó, né? Mais ou menos aqui, assim, que a gente começou a ficar mais otimista com o Bitcoin, que ele realmente estava entrando em um bull market, até porque esse movimento aqui, ele ainda era um movimento muito pequeno, né? Para os padrões de movimentação do Bitcoin. Então aqui para a gente ainda era um cenário bearish, um cenário ainda de bear market. Só que a partir do momento em que ele se projetasse aqui para cima, a gente entraria em bull market. Foi exatamente isso que aconteceu. Um estudo que ficou salvo aqui, na verdade, vi isso aqui hoje de manhã olhando os gráficos e aí lembrei e falei, pô, que legal, a gente acertou nessa leitura, né? E, caras, o mercado tá num momento, olha só, em que eu diria para vocês que esse evento que trouxe o Bitcoin para esses patamares dos 49 mil dólares, ele tem assim, uma grande chance de ser um evento de capitulação, né? Se a gente olhar a indústria de criptomoedas, os dados do mercado cripto isoladamente, se a gente não tivesse em um momento assim tão correlacionado com o S&P, daria pra gente falar que isso aqui, cara, esse cenário apresenta todos os indicativos de capitulação pra gente, né? Desses 49 mil dólares. Olha o tamanho desse pico de volume que a gente teve aqui, um dos maiores picos de volume que nós tivemos desde lá do bear market, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só. Esse volumão chegou nesses patamares aqui, olha só. A gente só observava volumes parecidos lá ainda em um cenário de bear market, com quebradeira no mercado, e a gente teve um único evento com um volume compatível, que foi aqui, né? E muitas vezes essa elevação no volume de negociações em um movimento de queda tão expressivo, vertical, é uma sinalização de exaustão, né? Muita gente chama isso de flush, enfim. E a gente tem também outros indicadores que sinalizam pra gente que o mercado tá meio que com a língua de fora, né? A gente já tava falando, na segunda-feira eu falei isso pra vocês com aquelas quedas fortes. O mercado tava com a língua de fora já tava ficando sem fôlego pra cair. E aí o mercado tradicional acabou também dando uma acalmada por lá, o que ofereceu o espaço aqui para as altcoins realizarem também um movimento de recuperação. Na segunda-feira a gente chegou a atingir 17 pontos no indicador de medo e ganância, um momento excelente para aumentar a exposição no mercado, né? E quem fez isso, pelo menos até agora, já está tendo um resultado aqui positivo, né? Quem comprou ali Bitcoin, imagina. Teve gente que comprou a 49.200 dólares, olha só, Bitcoin, segunda-feira, comprado a 49 mil, na região dos 49 mil dólares, né? Então, vamos dar um giro por gráficos, olha só. Esse aqui é o funding rate do Bitcoin. E, caras, isso aqui mostra pra gente a possibilidade de rolar um short squeeze no mercado, né? Com o Bitcoin realmente se projetando para cima e liquidando aí os apostadores de baixo. Isso aqui, quando entra nesse cenário de muito desequilíbrio, olha só nesse ponto aqui, quando ele desequilibrou para cima, o Bitcoin desceu. E agora a gente desequilibrou para baixo, né? No funding rate, o Bitcoin já subiu lá dos 49, chegou a bater 58 mil dólares, como a gente acabou de ver. E normalmente quando isso acontece aqui, e muitas vezes de fato evento de capitulação no mercado, né? Quando a gente olha aqui o balanço entre inflow e outflow nas exchanges, considerando os últimos 7 dias, a gente já teve aqui números muito próximos, né? Entre entrada e saída de bitcoins das corretoras. 289 mil bitcoins saíram das corretoras e 271 mil bitcoins entraram para as corretoras. Números muito próximos que ainda geram um saldo aqui de outflow, né? Se a gente passar a régua aqui, a gente vai ver que mais bitcoins saíram das corretoras, e aí esse número estando equilibrado mostra também que o mercado tá se acalmando, né, depois desse dump que a gente teve no começo da semana. Essa projeção aqui da análise técnica também mostra pra gente alvos lá para casa dos 100 mil dólares, né, entre 100 e 127 mil dólares nesse próximo movimento aqui do Bitcoin, que a gente espera. Eu também acredito que a gente deve chegar nesses patamares, né, nessa próxima pernada. No Super Trend, que é um indicador que leva em consideração a volatilidade do preço para indicar pontos de reversão. Olha só, a gente teve uma agulhada forte aqui no time frame semanal, né? Uma agulhada forte para baixo aqui do Super Trend, porém ele encontra-se aqui nos 51.954 dólares e o Bitcoin agulhou, mas voltou para cima. Então esse sinal de reversão aqui não aconteceu. A gente pode ver que esse está sendo um indicador assertivo para mostrar para a gente a continuidade desse bull market, né? E quando a gente olha a foto, a gente dá um zoom out e olha a foto do ciclo em um time frame mensal, a gente também constata aqui que
estamos vivendo aqui movimentos similares àquilo que a gente já viu em ciclos anteriores, né? Teve um cara que falou, tá muito estranho, o Bitcoin nunca levou tanto tempo para romper o topo histórico. Ele nunca ficou testando a região do topo histórico tanto tempo. E você precisa levar em consideração, meu brother, que nos outros testes, veja só, a gente já tinha... os outros testes aconteceram no fim do ano do halving, olha só. O rompimento desse topo aqui aconteceu no fim do ano, mesmo lá em 2017, tá vendo? Do topo de 2017, quer dizer. A gente foi romper no fim do ano, né? E nesse ciclo, a gente chegou a testar a máxima histórica e renovar a máxima histórica, não consolidar o rompimento, mas nós chegamos a fazer 73, quase 74 mil dólares antes mesmo dessa linha azul aqui, que é o halving. Ou seja, a gente está muito adiantado, né? Por isso, essa lateralização está levando um pouco mais de tempo. Isso precisa ser compreendido, né? E esse outro gráfico aqui mostra pra gente um alvo lá para Ethereum, tá? Ethereum contra o dólar, lá na casa dos 15 mil dólares. Eu acho isso aqui, nossa, plenamente factível, investidores. A Ethereum está sendo cotada a 2.500 dólares e ela está se segurando aqui em uma linha de tendência de alta, tá vendo? A gente vê bastante relação com essa linha de tendência aqui, né? Olha só, um topo deixado aqui, um fundo aqui, um outro topo aqui, depois, ó, fundo, fundo, fundo e essa agulhada que ela fez aqui nesses últimos dias. Acho que ela chegou na casa dos 2.000 dólares, não foi isso? A Ethereum. E eu acho essa leitura, essa projeção gráfica aqui bastante coerente, e eu também tenho expectativas de ver a Ethereum chegando nesses patamares dos 15 mil dólares. Eu acho muito possível, né? Então, apesar, né, da queda forte que a gente teve, isso é só oportunidade para quem acredita na ETH, como eu acredito, né? Quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações e se juntar aos mais de 24 mil investidores que acompanham as nossas análises. Aqui a gente está acompanhando o mercado diariamente, fazendo uma interpretação de fundamentos, de movimentos de preço, uma análise de mercado, como a gente vai fazer agora, olhando também fatores que rolam fora da tela. Então, é recomendado que você siga o canal para que você possa continuar acompanhando o nosso conteúdo e estar sempre bem informado. E falando dos ETFs, investidores, o fluxo de ETFs nesses últimos dias deu uma arrefecida. Estou mostrando para vocês aqui o de Bitcoin primeiro, tá vendo? No dia 7/8 a gente até teve um inflow de 45 milhões de dólares, mas que teve outflows até importantes, né? Nesses primeiros dias da semana. E quando a gente olha aqui, a BlackRock do IBIT, né, segue sem outflows, né? Não acompanhei ao certo as outras gestoras. A gente olha aquelas de maior impacto, né, que é BlackRock, Fidelity, ARK Invest, mas a BlackRock especificamente não teve outflows desde janeiro. Ela nunca vendeu Bitcoin, né? E atualmente eles detêm aqui uma oferta total de, olha só, 345 mil Bitcoins, bem mais do que 1% da oferta de BTCs, sem outflows, né? Isso em dólares, chega aqui na casa dos 20 bilhões de dólares que foram acumulados pela BlackRock, a maior gestora de capital do mundo. E nos ETFs de Ethereum, a gente também presta bastante atenção nessa casinha aqui, que é a da Grayscale, né? Onde os outflows estão arrefecendo bastante, né, investidores? Isso aqui já era esperado por nós. Olha só como a gente começou as negociações com outflows mais expressivos, porém, à medida que o tempo está passando, aí, esses outflows estão arrefecendo cada vez mais, e isso vai fortalecer a Ethereum para movimentos de preço ascendentes, né? Olha só, começamos com 484 milhões de dólares saindo, 326, 346, 350, 200, 120... né? E aí, olha só, nos últimos dias aqui a gente teve outflows de 30 milhões, 39 milhões, 46 milhões. Isso aqui é aquele processo do trust da Grayscale, né? Que já era esperado, então vendas acontecendo, mas tudo dentro daquilo que a gente já imaginava, e a gente passou a ter também alguns dias de inflows quando a gente olha o saldo total dos ETFs, né? Uma coisa que estava meio em falta nos primeiros dias, mas veja, 2 dias aqui de inflows no balanço, né? Mais um dia aqui, né? Vamos ver aqui. E no saldo total a gente ainda acaba tendo aqui um outflow, tá vendo? No saldo considerando todas as saídas, muito em função então desse processo da Grayscale. Mas eu entendo que o ETF de Ethereum vai muito bem, porque a gente precisa olhar para isso aqui, né?
Olha só, as outras gestoras que não têm aquele trust, elas estão acumulando ETH, tá vendo? Elas têm saldos positivos, então é a Grayscale que está jogando água no chope, mas isso é temporário, aconteceu com o Bitcoin, e logo a gente vai ver isso aqui zerando, né, esses outflows muito próximos, né, de zerar, e aí a Ethereum vai ganhar mais leveza, e aí sim os impactos das entradas de capital dos ETFs serão sentidas, né, no preço do token ETH. Falando ainda de ETFs, olha só que interessante, a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, aprovou o primeiro ETF de Solana do mundo que passará a ser negociado na B3. Né? O produto é oferecido pela QR Capital e distribuído pela Vortex. E ainda não tem data de lançamento, mas eu vi um pessoal falando aí que em até 90 dias ele vai começar a ser negociado. Então, o Brasil largou na frente, né, investidores? A Solana vai entrar para a Bolsa de Valores do Brasil e aí institucionais, enfim, toda aquela história de empresas, até mesmo de capital aberto, empresas que têm uma política de compliance mais rígida, poderão também ter exposição à Solana, que é aí um dos maiores criptoativos do mundo, e essa também é uma alternativa interessante para aquele investidor individual do varejo que não gosta de fazer autocustódia, né? Ou que não se sente confortável, que não quer ficar fazendo transação entre blockchains, não quer ter carteira para ter que mandar token para carteira. É muito melhor você ter, então, exposição à Solana através de um ETF do que a ilusão de que você tem Solana quando ele está na corretora. Porque quando o token, a cripto está na corretora, ela não é sua, ela é da corretora, entendeu? Você pode até ter exposição à variação do preço, mas o token é da corretora porque está na carteira da corretora. E eu considero isso muito mais arriscado do que você ter, então, um ETF. Se expor à variação, né, do preço do ativo através de um ETF. Fica essa reflexão também. E falando aqui de dados de acumulação de bitcoins, olha só, carteiras que possuem mais de 1.000 bitcoins acumulando BTCs como nunca, né, investidores? Olha só a escalada que a gente vem tendo aqui, meu Deus do céu, as baleias não param de comprar bitcoin. A Metaplanet também já anunciou que está levantando lá 1 bilhão de ienes para comprar bitcoin também. E falando das eleições americanas, né, um grupo que compõe o Partido Democrata diz que está preparando lá o lançamento de um movimento chamado Crypto for Harris, né? Para tentar conter um pouco do avanço do Donald Trump entre os investidores da indústria, né? Eles querem, né, esses membros do Partido Democrata que são mais crypto-friendly, querem que a Kamala Harris adote uma postura um pouco mais amigável, né, para com a indústria e visando voto também, né, investidores? Isso precisa ser dito, mas olha lá o que aconteceu. O filho do Donald Trump fez um anúncio e prometeu um grande, né, que algo muito grande vai acontecer para o mercado de criptomoedas, né? Eles também responderam aqui, Donald Trump, através do seu filho Eric Trump. Eu nunca nem tinha visto a cara do filho do Donald Trump, olha ele aqui. E, enfim, vamos ver o que eles vão anunciar. Parece que é algo relacionado aí ao ecossistema de finanças descentralizadas. Aquela galerinha lá, DeFi nesse ciclo tá sem narrativa. Você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver a narrativa surgir aí e os ativos do ecossistema DeFi explodirem ainda nesse ciclo, quem sabe lá na Bull Run. E falando aqui de mercado tradicional, risco de recessão nos Estados Unidos. Olha só, o JP Morgan agora estima uma chance de 35% de que a economia do ZEUA entre em recessão. As notícias no ZEUA sugerem um enfraquecimento mais acentuado do que o esperado na demanda por mão de obra e os primeiros sinais de cortes de emprego, disseram economistas do JP Morgan. E sobre os juros do Japão lá, investidores que fizeram parte desse chacoalhão que o mercado deu, olha só, o governador Kazuo Ueda afirmou após reunião do Banco do Japão que o Banco do Japão aumentará ainda mais as taxas se as tendências de crescimento e inflação se desenvolverem conforme suas previsões. Porém, olha só, o mesmo Banco do Japão diz que não vai subir os juros enquanto os mercados estiverem instáveis, né? Ou seja, enquanto estiverem instáveis, né? Na hora que se estabilizarem um pouco, pode ser que eles elevem os juros novamente e, enfim, elevação de juros na contramão do restante do mundo em uma economia que gera impacto global como a do Japão, não é algo positivo, né? E aí, seguindo aqui, a gente teve a divulgação dos dados de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos e eles vieram abaixo do esperado. Olha só, o esperado era
241, na verdade o esperado era 250 mil pedidos, né? Não, previous, desculpa. Esse foi o último, 250 mil pedidos. O que era o consenso, aí sim é o que era esperado, 241 mil, e a gente teve 233 mil. Isso aqui deu um ânimo aí para os mercados nessa manhã, né? Até o Bitcoin voltou a subir. Porém, quando a gente olha... aqui a gente tem esses pedidos em perspectiva, né? Essa quantidade de pedidos em perspectiva como que a gente tem nessa última janela de um ano, ainda em patamares muito altos, como a gente pode ver aqui. Nas últimas 52 semanas, em poucas delas a gente teve pedidos nesses patamares, né? Ou seja, apesar de ter vindo abaixo do esperado, ainda não um cenário muito confortável. E quando a gente olha também aqui a média móvel de 4 semanas dos pedidos de seguro-desemprego, a gente vê claramente aqui uma tendência ascendente, né? E é justamente esse campo do emprego que está gerando preocupação de recessão lá nos Estados Unidos nesse momento, né? E olha só isso aqui, não tem nada a ver com recessão nem com nada, mas à medida que o tempo passa, as probabilidades ou as chances de perda nos mercados diminuem. Olha só, aqui a gente está falando de perdas no S&P, mas você pode considerar isso aqui para criptomoedas também, qualquer ativo de risco. O tempo corre a favor. Veja como em um horizonte de um dia você tem muito mais chance de se ferrar e perder dinheiro. Em um mês também, é quase a mesma coisa, olha lá, 38%. Vamos ver aqui, 3 meses também, uma chance alta. À medida que quando o tempo vai passando, ó, 1 ano, 3 anos, essa chance de perda vai diminuindo bastante. É por isso que você não tem que ficar se preocupando com movimentos de curto prazo da sua carteira, movimentos de um dia, de uma semana, de um mês, porque a chance de você fazer besteira e tomar prejuízo nesse curto prazo é muito grande. Se você passar a olhar movimentos cíclicos, como a gente faz aqui com Bitcoin, e ter uma visão de médio para longo prazo, de pelo menos 6 meses, as suas chances de conseguir resultado aumentam muito, né? Não quer dizer que você não consiga ter resultado, por exemplo, fazendo day trade. Você consegue, mas você precisa ser um cara bom, muito bom. Se quiser ficar fazendo day trade, se aventurar sem ter estudado e o devido conhecimento do mercado, a chance de você perder dinheiro eu diria que é de 99,9%, né? E olha só que legal, investidores. A Grayscale anunciou 2 novos trusts, da BitTensor e da blockchain Sui, né? Um movimento interessante aí, e esse aqui é também uma via, né, para exposição institucional nesses projetos. Um trust é tipo uma empresa de propósito específico, né? Eles abrem uma empresa e essa empresa, a única ação que essa empresa pode ter no mercado é comprar tokens BitTensor, ou seja, você se expondo a essa empresa, a esse trust, você tem exposição à variação do token tal, né, que é da BitTensor, ou do token Sui, da blockchain Sui, né? Tem movimentos interessantes acontecendo no mercado, e esse aqui é o ranking que eu falei para vocês, basicamente é o ranking de desenvolvimento, né, de atividade de desenvolvimento nas blockchains que é divulgado pela Sentiment. Você sabe que é muito importante você escolher boas altcoins e altcoins que possuam atividade de desenvolvimento, não aquelas altcoins em que nada acontece, não tem ninguém trabalhando mais o projeto, desenvolvedores abandonaram o projeto, como a gente vê, eu vejo às vezes as pessoas pedindo análise de token que esse sim, token que já morreu, né, que não tem nem ninguém trabalhando mais o desenvolvimento da tecnologia, e a galera às vezes fica ancorando, né, a carteira dela nesse tipo de ativo. Então é importante você olhar também. São vários fatores que você tem que olhar na hora de escolher uma altcoin para investir. Esse aqui é um fator que eu considero bastante, tá? Atividade de desenvolvimento. E aí a gente tem, no primeiro lugar, a ICP, depois a HBAR, a Hedera, a gente tem a Cardano, Link, Optimism, Atom, Starknet, Status, Ethereum e Polkadot, né? Isso aqui, então, é considerando a atividade de desenvolvimento dos últimos 30 dias, tá? Normalmente a gente tem aqui Cardano liderando, né? Desculpa, a Polkadot liderando, a Cardano já liderou também, que são ecossistemas aí que estão em constante desenvolvimento. E aí, se você quiser conhecer outras altcoins, eu recomendo que você acesse o link da descrição para conhecer o relatório Smart. A gente também utiliza critérios fundamentalistas que inclusive estão detalhados lá no relatório. Lá você vai encontrar a nossa seleção de 25 criptos, todos esses critérios. E aí você vai aprender também a selecionar altcoins, né, por si só, o que considero bem importante. Aí voltando aqui no gráfico do Bitcoin, olha só. No semanal, caras, a gente está formando aqui um candle até o momento também bem interessante, né? Olha só, esse candle aqui se assemelha muito com esse candle aqui, tá vendo? Com esse candle aqui. Esse candle aqui, ó.
ele se formou lá naquele mês de março. Vocês lembram? O mês de março de 2023, tenso pra caramba. Foi o momento mais tenso do ano de 2023, quando a gente estava tendo falências bancárias também. Ou seja, há uma certa similaridade entre o momento de alta tensão do mercado e a formação do candlestick que está se configurando aqui, né? Se o Bitcoin subir só mais um pouquinho, ele já deixa esse candle verde, que seria melhor ainda, né? Para esse candle ficar verde, ele precisa fechar essa semana acima de 58.131 dólares. A gente vai estar acompanhando aqui no canal para ver o que vai acontecer. Inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixa o like se gostou do vídeo e a gente se vê em uma próxima análise. Até mais. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.